Alô, inscritos e seguidores deste canal, sejam muito bem-vindos. Eu tô de volta aqui para... Eu sempre costumo usar a expressão bate-papo, né? Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou gravar a leitura de um relato. Um inscrito aqui do canal me mandou um e-mail já faz dias. Eu peço até desculpas a você que me enviou esse relato. Deixa eu ver que dia foi. Mas eu não fiz a leitura antes mesmo, pela correria. Foi 13 de novembro, né? Já estamos finalizando aqui o mês, mas deu certo, né? Vamos lá. Vitor, é bom finalmente escrever um relato e enviar para você. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, mais do que parece, desde 2019, quando topei com alguns canais falando sobre certos assuntos, acabei encontrando o seu. Lembro bem, naquela época seu canal ainda carregava o antigo nome Vitor Migtal, antes do YouTube derrubar tudo e você reconstruir do zero. Muito obrigado, viu? Você aí que, pelo longo período que acompanha aqui as postagens. Como se diz, a graça do canal são vocês, viu? São as interações, as participações e isso aqui que me motiva a continuar. Ouvi praticamente todos os seus podcasts, se não ouvi todos, passou perto. Conheço sua trajetória, seus altos e baixos, e entre tantos criadores que tomaram rumos estranhos, mudaram foco ou simplesmente deixaram de fazer sentido para mim, você foi o único que seguiu firme e por isso continuei acompanhando até hoje. Eu acredito que eu também passei por mudanças. Eu acho que, especialmente entre o canal que foi derrubado aqui pelo YouTube, acho que foi ali meados de 2019. Deixa eu ver, acho que foi meados de 2019. E este segundo, que já tem mais tempo, né? Eu acho que teve mudanças também aqui, porque no primeiro o foco era muito na pauta dos relacionamentos. Sei lá, 90% dos vídeos eram relatos, lives, depoimentos muito focados nessa questão. Era muito sobre relacionamentos e um pouco sobre religião. As manipulações oriundas da religião, principalmente a cristã. Já o segundo canal, eu diria que ele foi mais abrangente. Falo também de relacionamento, mas eu abri também para outros temas, outros assuntos que também são relevantes. Eu diria que para quem não mais está imbuído nessa questão do relacionamento, as questões que eu trago aqui, elas sejam até mais relevantes. Para mim, é mais relevantes, né? Quero agradecer por tirar um tempo para ler o que escrevo, caso realmente esteja lendo. E se você quiser, posso enviar outros relatos. Tenho muita coisa guardada. Muita coisa que talvez valha a pena ser dita. Não sei se isso é o tipo de material que te interessa colocar no canal. Sei que os seus inscritos, assim como eu, valorizam suas experiências próprias. Mas talvez alguns dos meus relatos possam ajudar quem te acompanha, assim como o seu conteúdo já me ajudou. Olha, fique à vontade. Pode mandar sim, independente do assunto, até mesmo se for sobre relacionamentos, pode mandar. E eu te digo até que o tema relacionamento ele é o mais desejado. Ele é o mais desejado. Eu tenho a experiência aqui, né? Quando o assunto remete a essa questão relacionamento, afetivo, sexual, a minha sensação é que parece que a última vez que eu li aqui tinha 3.600 pessoas inscritas, né? Acho que
Em média, assuntos que não é de relacionamento oscila ali entre 400 a 600 visualizações. Então eu diria que ficam 3.000 inscritos de sobreaviso. Eles ficam de sobreaviso. No dia que aparece um título que é sobre relacionamento, 2 dias, 3 dias no máximo, o vídeo ultrapassa as 2.000 visualizações. 2.000, 3.000. Aí eu acho que é a hora que o grande público inscrito aqui realmente para ali para ouvir. Mas eu sou muito grato. Os 400, 600 que acompanham as outras pautas, como eu disse, que acredito muito serem relevantes. Pode me mandar, viu? Inclusive, lhe dou uma dica. Aproveita agora, dezembro e janeiro, eu estarei com tempo mais livre. Eu poderei sim tirar momentos para fazer essa gravação, tá? Essas gravações. Todos os nomes foram trocados. Só mantive as cidades. Pode ler tudo sem preocupação. Nada aqui compromete ninguém. Pode me chamar de Royd. Moro em São Paulo, capital. Os outros nomes, como eu disse, foram alterados. Então siga em frente. Está livre para ler tudo. Tenho 23 anos. Ó, gente, quando eu vejo hoje, na altura do campeonato, né, onde eu me encontro, eu não sei, assim, eu não sei como é que cada pessoa tem a percepção, né? Mas, por exemplo, quando eu tinha 23, 24 anos, não sei se é porque eu passei por coisas fora da fase, é como se eu me tornei uma pessoa no processo de diz que nem existe essa palavra, né, adultização, mas eu acho que foi um pouco de mim. Foi começar a trabalhar muito novo, ter responsabilidade muito novo, ainda menino ainda, né? Então com 23 anos, 24, assim, eu já me senti assim, não como se eu fosse um jovem. Às vezes quando alguém me chamava de jovem, eu até ficava assim, mas por que tá me chamando de jovem? Eu nem sou, eu sou uma pessoa adulta. Eu achava que jovem quando fosse adolescente. Só um momento, só. E o tempo foi passando. E hoje, quando eu olho para trás, eu tenho 41 anos, né? Quando eu olho para trás e eu ouço alguém dizer eu tenho 23 anos, 22, eu olho para esta pessoa e vem aquela palavra novinho, né? O novinho, a novinha, para mim você é uma pessoa novinho, né? Mas a gente, quando tá dentro dessa idade, a gente não se vê muito assim. Acho que tem muitos que veem, né? Isso depende de como que essa pessoa viveu, como é que ela se desenvolveu. Você está começando a vida, pode-se dizer, né? No início dos 20 anos. Foi no ensino médio que conheci o Lucas. Ele é o exemplo típico de um Blue Pill. Olha, eu vou até fazer mais uma pausa aqui para que eu anote aqui uma coisa. Eu tô anotando os assuntos que eu quero gravar aqui. Pessoal, eu queria gravar conteúdos. Queria não, eu pretendo fazê-lo. Deixa eu anotar aqui. Tem 3 novelas da Rede Globo que eu quero falar, só que eu vou dividir. Cada vídeo vai ser uma novela. Eu quero falar da novela A Viagem, uma novela que terminou uma reprise agora recente. Tem a novela Vale Tudo, que também terminou, chamado remake, né? Eu quero falar de novo da novela Meu Bem e Meu Mal, que eu voltei a assistir lá. Eu tinha assistido 60 capítulos aí em função da novela Vale Tudo. Eu pausei e fui assistir Vale Tudo. Aí já terminou, né? Aí eu voltei pro Meu Bem e Meu Mal no Globoplay. E eu tenho algumas coisas que eu quero partilhar com vocês depois. Já até anotei aqui sobre cada uma dessas novelas. Mas é assim, o foco aqui não é... eu quero falar da sonoplastia da novela, da filmagem, se estava boa ou não. Não é esses detalhes assim, é dos personagens. É dos personagens que imitam a vida real, né? Que são inspirados na vida real. E aí, para você que gosta de um conteúdo acerca de relacionamentos,
Pois vai ter, já te antecipo, tá? Quando eu for falar da novela Viagem, eu quero falar de uns personagens ali no campo de relacionamento, vale tudo também. Eu acho que dessas três novelas, assim, das três, assim, talvez a que eu vou mais me sentir mais instigado a falar vai ser da novela Vale Tudo. O personagem. Meu Deus, como é o nome dele? O Ivan. Eu quero muito falar do Ivan. Cara do céu, que personagem que eu passei raiva. Eu assisti Vale Tudo, praticamente toda, esse remake. Eu assistia também pelo meu tablet aqui, que dificilmente eu podia acompanhar no horário que estava passando. Eu ia assistindo ali nas horas livres. Mas aquele personagem Ivan, que era o namorado da Raquel, né? Cara, eu passei raiva, eu vou fazer vocês passarem raiva. Quando eu me veio esse gatilho aqui quando você falou do Blue Pill, né? Que o Lucas é o exemplo típico de um Blue Pill. Royd, eu vou gravar o relato aqui que você tá me trazendo, tá? Mas eu quero falar desse personagem que existe na vida real. A autora da novela, eu tenho certeza que ela construiu aquele personagem, foi inspirado em pessoas que ela já deve ter visto. Porque eu também já vi gente daquele jeito, mas, meu Deus, eu fico assim, quando a gente acha que... Eu sempre falo, né? Eu tive o tempo da Blue Pill, né? O meu tempo de Blue Pillzão nesse campo aí de relacionamentos. Mas eu sempre penso que tem gente pior. Tem homens muito piores do que o que eu fui. Esse Ivan da novela Vale Tudo. Enfim, né? Não é o assunto de hoje, mas eu quero falar, assim, o trouxa, assim, que eu acho, até as mulheres, pra vocês terem uma ideia, mulheres nos shorts de YouTube, nos pequenos vídeos do Instagram sobre a novela, as próprias mulheres tinham raiva daquele personagem de tão trouxa, burro, imbecil que ele era, sem amor próprio, nas mãos daquela Raquel. Então, assim, eu sei que é um assunto batido, mas de vez em quando é interessante. Pra mim foi muito bem feito. Assim, o ator ele desenvolveu bem o personagem, acho que a autora construiu bem o personagem do Blue Pill. Mas enfim, tá anotado aqui para que eu não esqueça, viu? Vamos lá, continuando. O Lucas é gordo, alto, branco, olhos verdes e cabelo enrolado. Desde quando o conheci, o jeito que se comporta com as mulheres mostram o quanto ele é Blue Pill. Isso vem desde a época da escola. Ele era rejeitado por algumas e ainda assim continuava indo atrás. Pouco tempo depois de eu conhecê-lo, ele passou por uma decepção com uma mulher da internet. Os dois tinham um relacionamento virtual, mas ela simplesmente o deixou e apareceu com outro homem pessoalmente, chegando até a postar a foto do casal para ele ver. Depois disso, ele começou a tentar vários outros relacionamentos. Todos acabaram frustrados. Ele viu uma mulher que tinha conhecido pela internet dentro do ônibus. Eu acho que você quis dizer, ele viu, né? Ele viu uma mulher que tinha conhecido pela internet dentro do ônibus, mas ele fingia que não, mas ela fingia que não o conhecia. Ele chamava por ela e ela simplesmente ignorava, como se não tivesse ouvido nada. Ele marcava encontros com outras mulheres que conheciam online e até o local combinado esperava por muito tempo e elas não apareciam. No fim, ele voltava triste para casa sozinho. Cara, deixa eu fazer uma pausa. Se eu bem conheço pessoas como esse rapaz que você está descrevendo aqui, ele tinha mais preocupação em correr atrás de mulher do que de cuidar dele próprio. Isso aqui é típico da pessoa que não se gosta. Porque no campo racional das coisas, antes dele pensar em ir atrás de mulher, ele deveria ter. O primeiro pensamento dele deveria ser em cuidar da obesidade dele. De alguma forma, fosse pelo serviço público de saúde, fosse
pagando, não sei se ele já trabalhava, né? Mas de alguma maneira procurar uma ajuda, como que eu posso fazer para emagrecer, para fazer uma atividade física, melhorar meu corpo, melhorar a minha saúde. Ninguém que seja gordo é saudável, meus amigos. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu andei me descuidando meses atrás e eu bati a marca dos 85 quilos. E eu tive consequências. Eu não fiquei igual esse rapaz gordo, obeso. Eu diria que eu fiquei barrigudo. Eu fiquei barrigudinho. Eu tive várias roupas, shorts e bermudas aqui que não abotoavam mais em mim. E deixa eu ver, de agosto pra cá que eu consegui perder peso, eu perdi aí uns. Hoje eu vou até me pesar de novo, mas final de agosto ali eu me pesei e eu vi que eu tinha perdido 6 quilos, então eu baixei pra 79 quilos. Eu tenho que ver como é que tá, né? Se eu subi, se eu desci. Eu acho que eu não engordei, porque eu ainda tô cuidando. Tanto que uma das coisas muito boas pra mim aqui foi depois que eu emagreci, eu pude vestir minhas roupas. Calças que não abotoava, voltar. Eu tenho calça aqui que já tá folgada, que eu tô tendo que botar o cinto. Então, assim, eu venho controlando a alimentação. Eu tô indo treinar. Hoje eu não fui pra academia. Acordei muito tarde de manhã. Eu fiquei naquela assim, acordava e dormia. Acordava, não, dá pra dormir mais um pouquinho, dá pra dormir mais um pouquinho. Aí quando eu fui ver, passou da hora, né? Do horário que eu poderia ir. Eu, de tardezinha, lá pras 17h30, eu quero sair pra fazer uma caminhada. Tomar um sol. Se bem que hoje tá nublado aqui, mas fazer meu aeróbico. Então é isso, o que eu falei de consequências ruins? Eu fiquei hipertenso. Eu tive um princípio de hipertensão, a minha pressão tava batendo 15/9. Eu tava com 15/9 de pressão alta e os colesterol ruins estavam bem elevados. Brevemente eu repetirei os meus exames, mas eu acredito que eu não estou mais. A minha pressão de lá pra cá é 11/7 ou 12/8. 11/7, 12/8. Não precisei tomar remédio. Não tomei nenhum remédio. Bastou eu me cuidar, emagrecer, me cuidar. Então eu acho que antes da gente pensar em conquistar alguém, em correr atrás, eu assim, quando eu vejo uma história dessa, eu vou trazer aqui uma fala que foi algo que eu já, de vez em quando eu comento lá nos grupos que eu participo do Telegram. Mas eu acho que eu já tenho dito aqui também, eu acho tão humilhante hoje, assim, especialmente para nós homens. Vale para as mulheres também, né? Mas acho que nós homens somos os mais instigados. Essa conversinha de que o homem precisa conquistar a mulher. Você precisa conquistar, você tem que saber como conquistar. Eu como me prestei esse papel no passado porque é a atribuição do homem. O homem ele tem que ser bom o suficiente e saber como agradar e conquistar uma mulher. É muito humilhante. Olha o que eu acabei de ler nesse relato aqui. Pessoa marcar encontro, o outro furar, ficar gastando tempo com conversa em aplicativos, meio que adulando, a palavra que mais define é a humilhação. Eu vou inverter aqui, né? Igual o meu caso, nos últimos tempos, parou mais depois que eu meti a pílula rosa, né? A Gay Pill, eu dei uma brecada. Mas vocês lembram aqui, eu já nesse canal, quando eu relatava a quantidade de mulheres, mães solteiras, às vezes colegas de trabalho, como já ocorreu, que ficava no meu pé, atrás de mim. E tipo assim, quanto mais o Vitor me rejeita, mais eu vou atrás. Quanto mais ele mostra que não quer, mais eu quero. Então, pra mim aquilo era desrespeitoso e abusivo, né? Mas olhando pro lado dela, eu ficava assim, meu Deus, como é que a pessoa se põe numa posição dessa? Se ela não olha assim pra ela mesma, que ela tá fazendo algo que é ruim pra ela também.
Você que está me ouvindo aí, você acha que uma pessoa que fica tentando conquistar outra e essa outra o despreza, o rejeita, você acha que por dentro desta pessoa isso não fere? Isso fere, isso dói? É humilhante, né? É uma pena, assim, é uma pena que aqui no nosso país a cultura ainda é muito forte dessa coisa de supervalorizar relacionamento, de introduzir nas mentes dos nossos jovens que para ele ter valor, para ele ser um homem, ele tenha que se submeter. Esse tipo de coisa. Isso aí é tão grave, essa ferida da rejeição, que ela não surgiu ali, aos 23 anos, 25 anos, não foi aí que essa ferida surgiu. Essa ferida começa lá na infância. Esse rapaz aí provavelmente, para ele ser desse jeito, ele anda atrás dessas mulheres, ele não recebeu o afeto que ele deveria ter recebido quando ele era pequenininho. Aí é uma carência terrível, meus amigos, terrível. Muita carência. Então ele já tem uma ferida, provavelmente de ter se sentido rejeitado. É inconsciente. Se você chegar, ele não vai nem tocar no assunto. Você, não, por que tu acha que tu é carente? Ah, não sei, não, eu tô procurando porque eu aprendi que é assim, eu acho que o homem tem que ter uma mulher. As músicas, eu tenho uma canção daquela dupla Rick e Renner, que ele fez em homenagem à filha dele, a filha quando completou 15 anos. Deixa eu ver se eu lembro aqui um pouco a letra dessa música, mas ele fala assim, que ele aprendeu que todo homem tem que ter família. Deixa eu ver, eu vou tentar, deixa eu puxar aqui no Google para mim. Se eu for falar de música aqui, são milhões, né? Ó, aqui, deixa eu botar aqui, 15 anos, Rick e Renner. Eu vou ler um pouquinho da letra dessa música que eu acho que tem a ver aqui com o que eu estou falando. Ele diz assim, ó: hoje eu parei para escrever alguma coisa assim sobre você. Aqui, só reiterando, a filha dele ia completar 15 anos, né? Foi para homenageá-la. E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder lhe falar. Do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu, um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Seus olhos de um anjo pequeno iam se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai. Vou lhe confessar agora, minha filha. Com você eu aprendi que um homem tem que ter família. E aí, meus amigos, coitado, coitado desse homem. Sei lá, que chegou aos 30 anos. Que chegou aos 30 anos e não tá igual a esse aqui, né? Que casou, construiu família, teve filhos, né? O quanto ele será motivo de chacota na boca dos parentes, familiares, dos amigos, da igreja, né? Se de repente frequentar, dos vários setores aí da sociedade. Primeira grande fama aí adivinhado, né? Já cansei de falar aqui. Você chegou aos 30 anos. O cara não tem uma mulher e não tem filho. Ai, viado. Não gosta da fruta. E aí, isso, tipo assim, para esse rapaz, conscientemente é isso. Ele se sente compelido a isso. Não, para provar que eu tenho um valor, que eu sou um homem, que eu não sou viado e tal. Tenho que ter essa mulher, né? Eu preciso conquistar. Mas na verdade o negócio o buraco é mais embaixo, né? Isso começou lá na infância. Mediante os estudos que eu já fiz, a criança que foi amada, que foi bem cuidada, que não foi negligenciada, que foi construída a autoestima nela,
ela na fase adulta ela já não vai se focar tanto nisso. Tanto que em países mais desenvolvidos, culturas mais nobres, não funciona muito dessa maneira. Há 12 anos atrás eu passei um mês na Holanda, numa ocasião que eu fui passar umas férias lá, visitar minha irmã, na época a gente ainda tinha um contato, e o que eu descobri em um mês que eu fiquei lá é que é diferente. Aqui eu tô falando dos holandeses mesmo, o pessoal de lá, os natos, né? Não é essa a preocupação, eles não são compelidos por esse caminho, por esse pensamento de construir família, ter filhos é o primordial, é o principal na vida. Eu lembro que nas interações que ali eu estive, o que eu mais ouvi em relação a eles é que a preocupação é a emancipação, é o estudo, é a independência financeira, é não ficar dependendo de pai e mãe, é construir a sua própria vida. Aí depois dos 30 anos, se a pessoa quiser, se ela sentir uma vontade, ela vai procurar. Mas ela já tem a casa dela, o carro, ela já tem a profissão, um bom salário, ela já viajou, até porque é um país de primeiro mundo, né? Desenvolvido. Não é que nem aqui, né? As pessoas são escravizadas no subemprego. Lá existe oportunidade, chances, né? Não só ali na Holanda, como no continente europeu. Então é muito diferente, muito, muito diferente. Mas aqui ainda é nesse padrão, né? Então esse jovem aqui que você está comentando, essa obesidade dele bem aqui pode ser uma doença, pode, mas eu acredito que isso aqui tem muito a ver com o emocional, muito, muito com o emocional. Gordo, não se cuida e preocupado em mulher, em arrumar uma mulher. Aí as mulheres o rejeitam porque pensa logo assim, ele não cuida nem dele. Ele não gosta nem dele. Ele vai gostar de mim? Talvez eu faça uma ressalva, né? Se tivesse grana, aí era diferente, né? Aí a grana ele ia ter muitas mulheres. Vamos continuar aqui. Eu teve uma coisa que eu falei aqui, eu não fechei o raciocínio quando eu falei assim, que isso é grave, porque essa ferida da rejeição que teve o início lá na infância, por negligências, aí chega na fase adulta e a pessoa não buscou ajuda. Ela não cuidou nem da saúde mental e nem física dela. Aí ela fica igual esse rapaz está aqui, tentando com o outro, sendo rejeitado. Uma ferida que era pequena, ela vira uma cratera. Cada rejeição que ele sofre é uma pancada ali em cima daquela ferida que vai se abrindo, que vai sangrando mais. E, igual eu falei, é uma dor que a pessoa carrega por dentro. E aí é onde a gente vê o que acontece por aí. Meu Deus, mas o fulano era um trabalhador, cara trabalhador, honesto. E aí arrumou a namorada terminou, ele foi lá e matou ela. Não, ele casou com fulano, viveu 1 ano, 2 anos, a mulher traiu, a mulher não quis mais saber dele, ele foi lá e matou. Meus amigos, vocês não têm noção, assim, o tanto de notícia que chega, que vai brotando aqui é rede social mesmo. Todo dia, todo dia, todo dia, de homem matando mulher. O Ed, esses dias o meu inscrito, o Ed Santos, ele falou pra mim que ele mora no estado da Bahia. E ele falou assim, cara, a Bahia tá liderando em feminicídios. Muitos, muitos, muitos homens matando mulher aqui. Ele já me mandou vários links, assim, Tem os casos, me parece, eu percebo assim, que na androsfera, aqui parece que muitos enxergam assim, que a mulher ela morre, morre assassinada no relacionamento, quando ela se envolve com um Zé Droguinha, com um bandido, com um presidiário, aí ela morre, né? Ela é assassinada. Mas o Miqueinho, meus amigos, vocês não tem muita gente que
Não caiu a ficha, o tanto que o Miqueias pode ser um homem perigoso. O Miqueinha, o homem, foi assim que foi apelidado, né? O Miqueinha, ele é visto como inofensivo. Mas ele é inofensivo até o dia que ele tiver uma mulher e essa mulher rejeitá-lo. Olha, eu já vi, aqui na cidade que eu moro, eu já conheci um jovem, filho de uma vizinha minha, que a primeira namoradinha que ele teve, ele flagrou ela beijando na boca de 2 rapazes num local público. Ele veio correndo na casa dele, pegou uma faca e esfaqueou os 2 rapazes. Ele matou um e o outro sobreviveu, mas ficou hospitalizado. É foragido. Ninguém sabe do paradeiro. Matou e tinha 18 anos na época. Esse eu já. Ele não é. Esse aqui, esse filho da minha vizinha aqui, eu nem chamo ele de Miqueinhas, porque eu via que a mãe criava ele muito solto, assim, sabe? Ele e os irmãos dele, tinha ele e um outro irmão dele. Mas nunca me passou na cabeça que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Então, eu tenho uma coisa hoje que eu cresci ouvindo isso de outros homens, na minha adolescência, na minha fase adulta. Os amigos que eu tive com uma tendência a cafajertice, e eles chegavam para mim e diziam assim: Vitor, uma mulher casada, mãe solteira, piriguete, esse tipo de mulher aí, cara, tu vai lá, ó, passa, bate a madeira nela 1, 2 vezes, depois um pé na bunda, meu amigo. Bota pra correr. É 2 no máximo, tchau e benção, sabe? E aí parte pra outra. É outra e outra. E eu vi eles, assim, eu nem tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje. Eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, mas eu me lembro de um ditado que eu ouvi as minhas avós falarem, que eu escutava até a minha mãe falar também, que era essa frase aqui, ela me livrou de um grande perigo na minha tenra juventude, que foi: coração dos outros é terra que ninguém anda. Coração dos outros é terra que ninguém anda. Eu sabia também de um verso na Bíblia, acho que é no livro de Jeremias, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse coração, às vezes já teve gente que já me questionou, mas como assim o coração, né? Esse órgão que pulsa? Não, aqui tem um pouco assim de... É tipo uma analogia. O coração aqui que se refere, eu diria que é o ego. É o ego, é um estado emocional que deve ser preservado. Tem até tem outro verso na Bíblia que fala assim, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Então, esse coração enganoso e perverso, quem o conhecerá, é a índole, é o ego, é o estado emocional que a gente não conhece do outro. É muito... para esses malandros, cafajertes, que dizem isso, né? Olha, vai lá, pega a fulaninha, dá 1, dá 2, depois mete um pé na bunda dela. Parece tudo muito simples, mas a gente não conhece o coração e nem do que a outra pessoa é capaz. Então eu nunca fiz isso. Eu não conseguia fazer isso aí. De já ir com aquela intenção, né? De só curtir aquele sexo ali, iludir aquela pessoa, curtir aquele sexo e depois descartá-la. Vai que essa mulher tem uma ferida da rejeição dentro dela. Por muito menos eu fui perseguido. Por muito menos eu já fui perseguido, já fui prejudicado, desrespeitado por mulheres que se sentiram rejeitadas por minha causa. Nem me envolvi. O ato dela me querer, né, de tentar me conquistar e não conseguir, já causou grandes transtornos. Eu acredito muito que este rapaz aqui, ele tem um histórico, sim, de feridas emocionais. Nem conheço, mas assim, lendo aqui o relato, dá para presumir algumas coisas sobre ele, né? Vamos lá, continuando.
Até que em certo momento ele começou a se relacionar com uma mulher que era deficiente física. Ele ia até a casa dela todos os dias, sempre muito animado. Comprava salgados, lanches, levava presentes e ainda a levava para passear. Sempre que podia, ele a levava de carro. Tem um carro aqui na jogada, né? Então não era tão ruim de situação. Ficou com ela por bastante tempo, até que um dia, durante uma sessão de fisioterapia de reabilitação, ela o traiu com outra pessoa que conheceu lá. Ela tirou fotos com esse homem, inclusive fotos dos dois se beijando, e mandou para o Lucas, dizendo que estava gostando do outro, mesmo ainda namorando com ele. O Lucas, traído e rejeitado, algumas semanas depois conheceu uma mulher no Tinder. E essa mulher morava em Ribeirão Preto. Cara, você vê assim que não parava, né? Ele, ainda bem, assim, que eu, pelo menos, acho que ele tem um ponto em comum, porque pelo que eu senti no relato aqui, em nenhum momento passou pela mente dele o pensamento criminoso de matar. Ele era bem prático, né? Pô, essa aqui me traiu, essa aqui eu sei que doía nele, né? Doía nele, mas ele já partia pra próxima. E próxima, e a fila tem que andar, né? Continuava tentando. Cara, uma pessoa que faz isso aqui, uma mulher fazer isso aqui, de tirar fotos, beijando outro homem e mandar pro cidadão ainda namorado, ela ainda sendo namorada, ela não tinha terminado, né? E mandar, mas confia, ó. Confia muito. Ontem eu tava dialogando com um inscrito meu. Esse cara já se tornou um amigo pessoal meu, ele mora até aqui próximo aqui à minha região. Ele me mandou uma notícia de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, parece que foi ontem, em que um professor, um pedagogo, assassinou duas colegas de trabalho a tiros. Parece que foi numa escola técnica. Foi na capital mesmo. E aí depois ele se matou. E aí quando esse rapaz mandou essa reportagem pra mim, eu fiz uns comentários pra ele, né? Eu falei assim, a reportagem não detalhou, talvez ainda não se sabe, né? As motivações por trás disso aí, mas como eu também sou professor, eu conheço o que é a realidade dentro do serviço público, eu acompanho relatos, eu lido com muita gente difícil no ambiente de trabalho, mas eu me tornei consciente de que eu não estou sozinho nesse barco, porque, pessoal, eu já vi muitas histórias de quem trabalha em tribunais de justiça, técnicos, analistas de tribunais, que chega a pedir demissão, que chega a adoecer, ficar afastado do trabalho por conta das perseguições, humilhações, assédios que são submetidos por parte de seus superiores ali, juízes, desembargadores, chefias imediatas. E aí, onde eu falei assim para esse inscrito meu, eu digo que tem muitas pessoas que confiam. Ó. Eu digo, eu não sei o caso aqui, esse que aconteceu no Rio de Janeiro, os detalhes, mas eu deduzo, eu arrisco um palpite que isso aqui tinha treta no meio. Provavelmente essas duas mulheres infernizavam a vida desse homem, tinha perseguição, alguma coisa. E diferente de mim e tantas outras pessoas que procuram cuidar da saúde mental, que procuram buscar conhecimento, não, esse aí não buscou se fortalecer emocionalmente, aí toma uma atitude dessa. Não foi um estranho, não foi um louco que invadiu lá o prédio e matou essas duas mulheres. Era uma pessoa que trabalhava com elas. Meus amigos, eu tenho 16 anos trabalhando na educação. Eu sei o que é conviver com gente ruim, com pessoas ruins. Atualmente, eu tô da minha jornada de 8 horas, 4 horas é convivendo com duas pessoas muito ruins. E as outras 4 eu convivo com pessoas melhores. Eu tenho uma dupla de gestoras, ao qual eu sou subordinado, que é dois seres humanos assim desprezíveis, desprezíveis. Eu trabalho ali com elas porque eu preciso. Mas duas mulheres nojentas, mesquinhas, falsas, abusivas. Eu tô me preparando pro futuro aí, né? O que virá pela frente, eu tenho já bastante provas,
provas documentais, tudo tem um momento certo, né, da gente agir. Mas eu nunca parti para esse caminho de me descontrolar e partir para pegar uma arma de fogo, uma faca, ou murro, né, socos, ou xingamentos. Às vezes o que parece, talvez da parte delas, que eu sou um fraco por eu aguentar calado, muitas das vezes eu escuto calado, eu não me altero, mas eu estou guardando. São gravações, são documentos, eu estou fazendo muito documento, me pronunciando através de documentos e guardando cópias. E aí eu falo assim, como que a pessoa confia, né? Essas pessoas maldosas. Confia de humilhar o outro. Aí a gente diz assim, não, mas a formiga sabe a folha que corta, né? Ela sabe com quem que ela tá mexendo, ela só faz isso com quem ela sabe que não vai... É perigoso. É perigoso. Às vezes aquela pessoa, eu não falei do Miqueias? Às vezes você olha assim, meu Deus, mas fulano é tão calminho, né? Ele é tão calminho, nunca vi ele brigando, nunca vi. De repente você é surpreendido com a reação que essa pessoa possa fazer. Eu não gosto de desrespeitar ninguém, de fazer o mal pra ninguém. Primeiro por conta da minha índole. É da minha índole isso, não fazer o mal pros outros. Mas eu não faço também porque eu penso nisso aí. Como que eu vou mexer com outra pessoa se eu não conheço ela por dentro? Eu posso até achar, às vezes a gente acha que aquela pessoa é boa, que ela é inofensiva, mas uma hora a gente pode se surpreender. Tinha um personagem na televisão, no Zorra Total, que ele falava assim, mexe com quem tá quieto. Mexe com quem tá quieto. Mas essas pessoas se arriscam. Elas se arriscam. Essas que mexeram com esse rapaz aqui, elas são sortudas, né? Porque, pelo que eu vi aqui, ele não tem essa inclinação, né? De querer fazer o mal pra elas. Isso aqui pra mim tem traços narcísicos. Tem traços narcísicos, essas mulheres que se envolveram com ele e depois trai, ainda manda a foto, né? Ainda manda a foto. Isso aqui tem um nome. Existe um nome nos estudos da psicanálise que se chama triangulação. A triangulação é quando eu já tenho uma vítima aqui, aí eu envolvo uma segunda vítima e eu vou tentar fazer com que elas se degladeiem. Eu penso até que essa cadeirante aqui, ela deve ter saído um pouco frustrada, porque quando ela mandou essa foto, beijando outro homem, ela tinha um desejo de que o gordinho fosse atrás do rapaz, do outro com quem ela tá envolvida agora. Pra brigar, se esmurrarem, né? Um matar o outro. Aí sim. Aí é um suprimento gostoso, né? Então esse ato dele não ter ido brigar e já ter partido pro Tinder, né? Ele já foi conhecer outra mulher no Tinder. Isso aí frustrou. Royd, não sei se você ainda tem contato com esse rapaz bem aqui, mas quer ver? Se um dia tu tiver oportunidade, se tu ainda tiver contato com ele, tu pergunta pra ele se essas mulheres bem aqui, essa cadeirante, a outra lá, né? Teve uma outra que foi mencionada anteriormente. Se nesse ato delas terem mandado essas fotos pra ele e ele não ter ido lá brigar, isso aqui foi até um ponto positivo pra ele, né? Ele não ter ido lá brigar com os caras, nem com elas e nem com esses homens com quem ela se envolveu, se depois elas não voltaram atrás. Porque do que eu conheço, quando faz isso aí, faz com uma intenção, que é triangular. Ela quer ver esses dois homens se degladiando por ela. E aí quando isso não acontece, aí ela fica com o ego ferido. Porra, traí ele, mandei a foto, me dei esse trabalho de fotografar, mandar as fotos e cadê a reação? Foi procurar outra mulher, foi procurar outra, não veio aqui se humilhar pra mim, não quis bater no outro. Não, peraí, eu vou atrás dele, ele pensa que ele é o quê? Não vir se humilhar pra mim. Eu agora fiquei até curioso, depois tu pergunta se essas mulheres não voltaram atrás. Eu falo porque eu já fiz isso, assim, mulher me rejeitou, aí eu não fui atrás. Esse ato de eu não ir atrás, me humilhar pra ela, fez com que elas voltassem atrás de mim. É aquela ladainha, aquele filme que a gente já conhece. Ah, eu me arrependi. Não, agora eu reconheci que você é a pessoa certa. Eu tava confusa, me dá uma segunda chance. Mas na verdade isso aí é porque ela ficou com o egozinho dela ferido, porque ela queria ver o cara se humilhando pra ela. Eu sigo a doutora Helena, uma psicóloga aqui no YouTube,
E uma vez ela deu uma explicação muito boa, direcionada às mulheres, inclusive mulheres casadas. Ela falou assim: olha, quando o teu marido tem uma amante. Eita, peraí. Meus amigos, foi uma ligação aqui. Eu precisei atendê-la, mas estou de volta. Retomando aí o que estávamos comentando, eu estava citando a doutora Helena, psicóloga, e ela deu uma explicação direcionada a mulheres casadas, porque o que acontece na prática? 99%, né, das situações, toda mulher casada, quando ela descobre que o marido dela está atraindo, o foco dela não é no marido, o foco dela é na amante. Ela quer saber quem é essa desgraçada, quem é essa vagabunda que quer destruir meu casamento, que quer tomar meu marido, eu vou atrás dela. E aí, olha, esses dias, eu tava falando aqui da novela Meu Bem, Meu Mal, eu vi uma cena que eu... eu merecia mostrar essa cena aqui, embora... Deixa eu ver bem aqui se eu consigo encontrar. Foi uma cena que eu ri tanto. Tem uma personagem aqui que é a Valentina. Eu já tinha visto falar alguma coisa assim, que a Valentina era uma das vilãs da novela, mas até onde eu tinha assistido eu não estava vendo ela como vilã, mas ela começou a mostrar as garras dela, né? Ela descobriu, o que ela fez? Ela casou com um gigolô, ela mantém um gigolô cafajeste, bem mais novo, uma senhora já de meia idade, o cara novão, bem novinho, e ela sustenta ele, aí de repente ela começou a desconfiar dele, e ela contratou um serviço de detetive. Isso lá no ano de 1991 já tinha os grampos telefônicos, as gravações, né? Eu sei que ela recebia o gravadorzinho com a fita, uma fita pequena com os áudios das conversas para ela ouvir. E aí ela descobriu que ele tem uma amante. O marido dela tem uma amante. Aí nos áudios aparece, ele fala: não, fulana me dá muito dinheiro, ela me dá muito dinheiro, todo dia ela me dá dinheiro, eu vou fazer aquele depósito para você, meu amor. Não, eu tô com ela só por enquanto, daqui uns tempos eu vou largar dela e nós vamos ser muito felizes. E aí quando a Valentina é uma personagem feita pela atriz Ioná Magalhães, tá sendo muito bem feito o personagem dela. Quando ela começou a ouvir as gravações, ela começou a chorar, e aí a reação dela não foi assim: meu Deus, ele tá me traindo, ele tá me desrespeitando. Não. A reação dela foi assim: eu vou matar essa desgraçada, ela não vai tomar meu marido. Ela não vai tomar meu marido, não vai destruir meu casamento. Pessoal, pois ela matou. Quer ver? Eu tô no capítulo... Eu vou começar a assistir o capítulo 97. Ali entre o capítulo 95 e 96, pois ela foi atrás da amante, né? A Ana Maria, que é a atriz Luma de Oliveira. Ela foi armada com um revólver e deu 3 tiros no peito da amante. Cara, foi uma cena. Agora, deixa eu voltar aqui. Eu tava assistindo ainda há pouco. Eu vou botar bem aqui uma cena pra vocês verem. Ela, o tempo todo, ela tentando procurar pra ele, assim. Fulano, você já gostou de alguma mulher na sua vida? Tem alguma mulher que te... Não, não, só você. Isso ela já tinha matado a outra, né? Já tinha cometido o crime. Você me ama, ela fazendo vários... E ele o tempo todo falando o que ela queria ouvir. Eu só amo você, você é o grande amor da minha vida, e tal, e tal. E aí quando chega alguém liga informando que a amante dele foi assassinada. Essa cena, eu vou botar aqui só o áudio pra vocês ouvirem um pouquinho. O tanto que, pra mim foi até engraçado essa cena. Ela sabe, ela matou a amante, ela sabe que ele tem um caso com ela, e ele tentando se confortar nos braços da esposa. Deixa eu colocar aqui.
foi? Ela morreu. Ela quem? Isso? Esse menino de 10 anos, para com isso. Mas ela morreu. Mataram ela, Valentina. Mataram ela. Para com isso! Por que você fez isso? Você parar com esse drama. Que isso? Mas o que é isso? Parece até que você tinha alguma coisa com essa moça? Não. Eu não tinha. Eu só era amiga da minha irmã, da Luciana. E de vez em quando nem... Então, não compreendo por que esse drama todo? Porque ela era bonita, porque ela era jovem. Prostituta, vagabunda, vigarista, mulher de programa. Eu também conhecia. Calma. Ela tá morta. Agora chega, tá bom? Chega. Vamos acabar com isso. Tinha nada a ver com essa tal de Ana Maria. Valentina. Você não sente nada diante de um assassinato tão brutal como esse? Luciana já sabe? Eu não sei. Eu não sei. Luciana, dá um pulo aqui na sala. Acabou, pronto, acabou. Chega, chega. Vamos encerrar esse assunto de uma vez. Todo mundo tem que morrer um dia. Mas não dessa maneira, né? Não assim. Ela era muito sua amiga, Bianca. As pessoas ficaram muito impressionadas com o que aconteceu com a Ana Maria, tanto assim que eu dispensei a Luciana. E, se você quiser, também pode ir. Você vai demorar? Mais ou menos uma hora. Você não se incomoda se eu for pra casa? Vá pra casa e me espera. Quando chegar, faça uma coisinha pra gente jantar, tá bom? Cretino.
Valentina Venturini. Ah, pois não. Eu estou telefonando para dispensar os seus serviços. Não vou mais precisar. Tá, já está tudo bem. Por favor, mande a conta pelo correio. Obrigada. Agora vai ficar tudo bem. Agora vai ficar tudo bem. Meus amigos, pronto, eu peguei alguns fragmentos aqui que foi ao longo do capítulo, e aí nessa cena final, quando ela fala agora vai ficar tudo bem, a personagem bota um sorriso assim no rosto, ela se sente aliviada porque ela conseguiu eliminar a rival, né? Então, mas pra mim achei muito bem feita essa cena, a personagem ela é bem fria. Voltando à explicação aí da doutora Helena, ela dizia que essa pessoa, no caso essa mulher casada, ela já está tão treinada, ela está viciada naquilo ali que ela não enxerga, assim, fica tudo distorcido, né, na mente dessa pessoa, dessa mulher, e ela enxerga esse marido traidor como um prêmio, né, um troféu valioso, e que ela precisa, quantas pessoas ela tiver que matar, agredir, perseguir, ela tem que fazer, porque ela não pode perdê-lo para outra, né? E cara, a mulher, ela matou a outra aqui da novela. Inclusive ela cita, né? Essa Ana Maria, ela era garota de programa. Pelo que eu entendi aí, vai ficar vários suspeitos, porque ela não era envolvida só com um homem, né? Ela tinha vários homens que ela se relacionava. E acaba ela tendo essa rinha com várias mulheres, né? A Isadora Venturini odiava ela, a Valentina odiava ela. Tinha várias mulheres que a odiavam porque ela era garota de programa de luxo. E aí essas esposas, até que ela achou uma aí que acabou dando cabo, né? Dando fim na vida dela, porque ela estava fazendo programa. Na verdade, esse aqui estava amando ela, né? Eu vi teve uma cena que ele fala que quando ele se separasse da Valentina, ele ia assumir ela, né? Ia tirar ela dessa vida de prostituta. Eu tô gostando muito dessa novela. Muito, muito. A novela Meu Bem, Meu Mal, ela foi uma novela das 8, lá no início dos anos 90. Mas, assim, ela é uma história bem leve. É uma mistura de comédia com drama, que parece uma novela das 6. Ali teria encaixado perfeitamente como uma novela das 6, que é mais... Sempre... Novela das 6, elas são mais suaves, né? É muito voltado assim para comédia, ou se for um drama mais bem leve, sempre leve. Pro horário nobre eu achei muito leve essa novela. Depois, como eu disse, né? Depois eu quero falar mais a respeito, só trouxe essa parte aqui porque encaixou certinho aqui com o assunto que eu tô falando. E aí a doutora cita da triangulação. Então, tipo assim, quando o seu marido vai tomar banho e deixa o telefone facilmente por cima da cama, no sofá, com todas as conversas, as fotos, os vídeos, né, ele não se deu nenhum trabalho de deletar, de limpar o histórico, de apagar aquelas fotos, ele já deixa proposital, que é para, no caso ela, a esposa, ver, uma hora pegar no telefone ali e ver. E aí ele já sabe, é incrível que eles sabem. Tipo assim, ela vai pegar as conversas, ela vai saber das minhas amantes, mas ela não vai zangar comigo. Ela não vai ficar com raiva de mim, ela vai partir pra cima da outra. Porque aqui eu sou o troféu, eu sou o gostoso da história. Estou falando aqui de mulher que é casada com um homem adúltero, mas a mesma regra vale. Eu digo que quando é o casadinho com uma mulher adúltera é até pior, porque ele vai lá e mata. A gente vê mais casos de homem casado matando amante do que mulher casada matando a amante. Elas gostam de bater. A casada, ela gosta de bater no meio da rua, puxar os cabelos, né? Pegar um pedaço de pau, tirar sangue do nariz, deixar ela toda machucada. Mas matar é mais difícil. Agora o casadinho não. O casadinho, ele já vai pronto pra matar.
É de faca, de revólver, se ele não fizer com as próprias mãos, mas ele contrata alguém para executar o serviço, mas ele já diz logo, eu vou matar esse vagabundo, é para ele aprender a respeitar a mulher casada, a mulher dos outros. Pra ele nunca mais mexer com a mulher dos outros. Pô, mas é tão hostil, sabe? Eu acho tão hostil, assim, esse tipo de coisa, que por isso que eu não... Só um momento aqui, pessoal, preciso ligar aqui uma tomada. Pronto. Mas vamos lá, deixa eu tentar, eu vi aqui que já está próximo de concluir aqui a leitura. Vamos prosseguir aqui na leitura. Ele começou a namorar essa mulher que conheceu no Tinder e toda semana ele viaja para encontrá-la, uma vez por semana. Sem falhar, o Lucas pega um ônibus e passa 4 horas na estrada para chegar na cidade dela. Meu Deus, 4 horas. É muito amor, hein? Todo sábado é a mesma rotina. Ele sai de casa às 5 horas da manhã, chega lá perto da hora do almoço e só volta quase meia-noite e ainda fala bem dela. Todos os dias, em qualquer oportunidade, ele falava dela como se fosse uma mulher exceção. A vida dele girava em torno disso. Cada momento, cada situação, cada conversa era uma chance de mencionar o quanto ela era incrível. Ele simplesmente não tirava essa mulher da cabeça e até hoje, tudo o que faz é comentar sobre ela. Eles mantêm um relacionamento virtual durante a semana e apenas uma vez por semana ele a visita pessoalmente. Mesmo depois de tudo que já passou, de todas as experiências negativas, ele não aprendeu nada e continua repetindo os mesmos padrões. Parece inacreditável como ele insiste nos mesmos erros, aceita tudo e ainda se apega a isso. Tentei alertá-lo algumas vezes, mas todas as tentativas falharam. Sempre que eu falava algo, ele reagia mal. Mudava o comportamento, ficava irritado. Ficava claro que ele não só se apegava à fantasia, ele precisava dela. E pelo jeito vai continuar alimentando essa ilusão pelo resto da vida. Esse é um pequeno relato que mostra como é inútil tentar convencer alguém do que é certo. Se eu tivesse insistido nas minhas tentativas, provavelmente nem a amizade teria restado. Porque pessoas assim mudam de humor muito rápido quando o assunto é mulher. Ele está num nível tão grande de ilusão que praticamente tudo gira em torno dela. E foi assim com todas as outras mulheres da vida dele, até mesmo com aquela que o traiu. Homens desse jeito, o melhor a fazer é manter distância. Até quem já despertou para certas coisas, se não ficar atento, pode acabar voltando para o mesmo padrão. Como diz o ditado, quando você ver as barbas do vizinho pegarem fogo, coloque as suas de molho. Aqui a gente chama é arder, né? Quando as barbas do vizinho arder, coloque as suas de molho. Escuta com atenção. Muitas pessoas se acham despertas sobre mulheres e mulheres acabaram caindo nesse mesmo mundo pouco tempo depois. Bastou uma brecha, um detalhe pequeno e a pessoa já começava a despencar. Cada queda fica maior a cada repetição. Por isso, para os seus inscritos que ainda não estão atentos a esses sinais, o recado é claro. Prestem atenção nos seus detalhes. Problemas aparecem de onde menos se espera e muitas vezes vêm exatamente de mulheres que você menos imagina. Mantenha a distância, máxima possível, é a melhor defesa. Escolhi a solitude como filosofia de vida. Tem se mostrado libertadora para mim. Queria comentar e deixar um relato exclusivo sobre isso, mas vou aguardar para outra oportunidade caso você queira ler. Eu faço questão que você me mande o seu relato, viu? Muito obrigado. Assim, não só pelo relato, mas a sua intenção de reforçar essa tese. E assim como você, eu também sou a prova viva. O Royd que me mandou esse relato e a todos que me ouvem, eu tive um antes e um depois também aqui nesse canal relacionado a essa figura do homem que se relaciona
namoro, casamento. O que foi o antes? O antes, durante muito tempo, aqui nesse canal, eu era muito solidário. Eu gravava conteúdos sobre homens casados aqui, me solidarizando. Eu pegava relatos, situações e usava para fazer aconselhamento. Mas eu me desmotivei, eu perdi esse desejo de ajudar esses homens pela forma como eu fui tratado no meu dia a dia, em grupos grupos de WhatsApp, redes sociais e até no meu dia a dia. É tão complicado porque eu poderia dizer assim para você, né? Olha, só oriente se essa pessoa te pedir ajuda, mas você sabia que até os que pedem ajuda também é perigoso? Eu já me vi em contextos em que um cidadão chegou para mim, contou a história dele, dramática, problemática com determinada mulher, e eu fui achando que ele queria uma opinião sincera, que ele queria um conselho sincero. Eu fui falar, né? Olha, assim, assim, e o resultado que eu tive foi esta pessoa ficar de mal comigo. Ficou de mal, ficou zangado. Eu tenho um tio, o irmão mais velho de minha mãe. 10 anos atrás ele foi extremamente sacaneado. Ele correu o risco até de ter sido assassinado pelo quarto casamento dele, né? A quarta mulher com quem ele estava casado. De golpes, de prejuízos, de perda patrimonial, de chifres, traições, tudo ele passou. E quando ele estava nesse processo, ele veio desabafar comigo, eu dei uns conselhos para ele na época. Eu falei para ele já na casa dos 60, ele já estava com 60 anos, eu acho, na época. E eu falei, tio, dá um tempo de relacionamento. Falei, o senhor saiu do seu quarto casamento. Os 4 casamentos, pelo que eu acompanho das suas histórias, foram traumáticos. É um padrão que se repete. Então, assim, o senhor já está um homem, chegando à terceira idade. Eu acredito que nem esse fogo terrível para a mulherada, o senhor não tenha mais. Então, assim, aproveite a sua liberdade. Ele vai viajar, você tem direito à gratuidade de passagem se quiser viajar de ônibus. Mas se quiser ir no seu carro, vá no seu carro. Ixi, deu uma queda de energia aqui. Vai aproveitar as suas boas amizades. Fim de semana, vai para uma chácara de um amigo seu da igreja. Participe dos eventos da igreja, mas não queira esse relacionamento não, sabe? Vai se tratar, cuidar da sua saúde, vai fazer uma terapia. Eu dei muitos conselhos. Na época, eu ainda não tinha acesso a vídeos, não foi só conselho. Eu lembro que ali entre 2015, que foi o ano que ele aconteceu, né? O problema lá, esses problemas que eu mencionei aqui, até ele arrumar outra mulher, houve um prazo ali de 1 ano e meio. Pessoal, mas foi rápido. Imagina assim, ele foi sacaneado em julho. Em outubro ele já estava casado com outra mulher, 3 meses depois. E ele passou mais de ano, eu estimo aqui que tenha sido ali em torno de 1 ano e meio, intrigado comigo, intrigado. Ele me bloqueou nas redes sociais, ele me bloqueou no WhatsApp, no número de telefone, eu não conseguia. E quando ele voltou, depois de um longo período, a falar comigo, outras pessoas já tinham me falado que ele tinha se casado com a mulher com quem ele está até hoje. Ele já comeu pão que o diabo amassou com essa mulher, de neto e Zé Droguinha, dessa mulher ameaçando ele de morte, de ter que sair de casa, tudo de ruim ele já vivenciou. Um dia, olha o que ele veio falar pra mim, quando ele falou do casamento. Ele, não, eu na época eu até comentei, eu falei, eu acho que o senhor zangou com alguma coisa que eu falei, né, porque foi depois da nossa conversa que o senhor me bloqueou. Ele, não, mas não foi nada com você, não, é porque quando eu casei com fulana, eu quis passar 1 ano, mais de ano só nós 2, curtindo a nossa lua de mel, sabe, eu não queria ninguém interferindo. E olha, Vitor, meu sobrinho, eu sei, assim, você me deu aqueles conselhos, né?
Você me deu aqueles conselhos naquele tempo, mas deixa eu te falar, Deus não fez o homem para ficar sozinho. Tá escrito lá na Bíblia, viu? Deus não fez o homem para viver sozinho. E eu não vou viver minha vida sozinho, não. Não vou viver. Eu arrumei uma mulher pra casar, pra estar comigo. Eu não gosto de ficar sozinho. E você tinha que fazer o mesmo, meu sobrinho. Você tinha que casar, sabe? Você tinha que casar porque, olha, Deus não deixou o homem para ficar com outro homem, tá? Deus não deixou. Não sei não, mas eu acho que tu deve ter alguma coisa nesse sentido aí, por isso que você não gosta de mulher. Você não gosta de mulher e aí isso não agrada a Deus. Deus fez o homem, foi pra mulher. Eu nunca mais, meus amigos. Eu ainda falo assim com ele, raramente, mas assim, ficar dando conselho, dando dicas pra ele, não. Foi ele que me procurou naquela ocasião, né? Ele que me procurou pra desabafar, pra contar os problemas. Eu fui... Meus amigos, eu nem mandei red pill violenta pra ele. Passou, foi longe de ter sido uma red pill forte. Eu dei uns conselhos assim suaves. Eu me lembro que eu até falei, eu digo, se for pro senhor ter uma mulher, arrumar alguém, mas assim, que não seja naquela pressa, naquela coisa. Vai aproveitar a sua liberdade um dia, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vai que surge uma mulher que o senhor se agrade, que dê certo, mas muito, muito cuidado, sabe? Conheça muito antes de botar dentro da sua casa. Eu tentei, mas ele não gostou. Ele não aceitou os meus conselhos, né? Então, eu assino embaixo o que você falou aqui. A gente, pelo que eu entendi aqui, tratava-se de um amigo seu. Era um amigo seu. Quando a gente tem um amigo que a gente gosta, a gente fica com aquela coisa de querer salvar o amigo, né? Você quer salvar o seu amigo, você quer proteger o seu amigo. Mas, meu amigo, tem coisas que não estão no nosso controle, né? Por mais que a gente queira, se a própria pessoa ela não quer, se ela não busca isso, não tem como, né? Não tem como a gente salvar, resgatar, ajudar, né? A pessoa, ela tem que se ajudar primeiro, para que a gente possa, de repente, ajudá-la. Então, meu conselho para ti é, por mais que você goste do seu amigo, você queira bem a ele, mas nesse contexto eu acho que você já fez o que, até além do que poderia ser feito, né? Você tentou, mas não avança muito não, deixa que ele, pelo que eu vi, você já deu conselhos, então a semente já foi jogada, agora é com ele, né? Deixa eu ver se ele vai despertar. Deixa eu ver se ele vai, por si só, né, despertar e tomar um rumo na vida. Mas é isso aí, ó. Eu vou ficar no aguardo aí do seu próximo relato, tá? Pra fazermos a leitura aqui. Meu muito obrigado por você ter tido a confiança aí de partilhar. E eu espero ter contribuído um pouquinho aí, analisando esse caso, né? Pode aguardar que, além de mim, o pessoal vai comentar aqui nos comentários. Tenho certeza que o Zion, né? Meu amigo Zion, ele gosta de comentar. Eu já até liguei o computador aqui pra me... Eita, cadê? Tô caçando o mouse aqui, mas não tô achando. Vários confrades aí, eles vão colaborar aqui, porque esse assunto, ele é um dos assuntos, assim, que o pessoal mais se solidariza, né? Carência, meu amigo. Muita, muita, muita carência. Isso aí nesse seu amigo. E aí... é um tipo de carência que... eu falo que é a carência tóxica, que a pessoa, ela não reconhece. Enfim, é isso. Um grande abraço aí a todos que ouviram. Participe aí e até breve. Tchau, tchau.